com um estudo de caso da prática da bata do milho lá em Serra Preta, na Bahia, né? Um município baiano que preserva, de certo modo, né, toda uma memória de resistência quilombola presente no canto de trabalho, né? Nessa aula de hoje, nossa, a gente vai fazer uma atividade, né? Essa atividade vai ser... Nós vamos comparar essa prática de Serra Preta na Bahia com uma gravura que o Rugendas, que foi um viajante lá no século XIX, um artista, né? Que o Rugendas retratou, tá bom? Então, inicialmente, por isso que eu comecei hoje com a Renata Rosa, nos Unidos da Mata, que ela é uma cantora que, de certa forma, pega essas práticas culturais, essa memória periférica, no sentido primeiro da palavra periférica, que é aquilo que não está no centro, né? Aquilo que não está no centro do nosso patrimônio, da nossa memória, infelizmente, né? E a Renata Rosa faz isso, e hoje nós vamos pensar o que significa essas práticas, né? De qual forma a gente consegue observar essas ancestralidades através de procedimentos analíticos, né? Para a gente chegar numa conclusão. Então, na nossa última aula, a gente viu que, para a gente entender música como linguagem, a gente tem que partir de uma premissa de que as estruturas de significado da música, ou seja, a maneira como ela é apresentada, performada, né, ou organizada, essas estruturas elas vão se vincular com outras esferas de entendimento sociocultural, com outras esferas de entendimento daquilo que os seres humanos fazem em grupo, né, em sociedade culturalmente fundamentada. Então, essas estruturas de significado, elas vão se portar, né, como representações, né? Essas representações, elas vão indicar uma ideia específica de mundo, as estruturas hierárquicas da sociedade, dos espaços onde essas pessoas se reúnem para fazer aquilo que elas entendem por música, né? Então, essas representações de ordem sociocultural, elas podem ser realizadas tanto numa tradição gráfica notacional, ou seja, essa sociedade pode deixar, né, enquanto registro algo escrito ou não, né? Ou podem ser outras estratégias de representação, que é exatamente isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, né? Porque a gente sabe que na tradição europeia, né, essa lógica de registro que a gente chama de partitura é uma prática da Europa. Outras sociedades têm uma outra forma de entender a sua memória, né, e organizar essas estruturas de significado. Como exemplo de hoje, aproximar dessa ideia de representações da sociedade, de práticas de cunho a patrimonial, da memória em si, a gente vai ver um trecho de uma série de documentários produzidos pelo Sesc São Paulo, né, específicos sobre uma prática de canto de trabalho lá em Serra Preta, no município da Bahia, tá bom? No município, no estado da Bahia. Em cima disso, nós vamos fazer uma atividade. Então, eles foram me ensinar a quebrar o milho, né? Que eu nunca tinha feito, né? A gente vive tão distante disso. Que a ideia ali era fazer como se faz mesmo, né? O milho tá na palha, né? E aí o pessoal tirar o milho da palha e fazer a bata. Daí, quando ele chega lá, alguém já tinha deixado tudo bonitinho. Tudo arrumadinho, ele ficou muito bravo, né? E aí a gente foi lá pra roça para pegar alguns milhos na palha, né? Cadê um? Mas não combinou aqui, rapaz? Combinou, mas ficou tudo no meio daquele glaço. Eu vim aqui duas vezes, não me achei. Eu tava na roça. Você já... Eu não quero não. Bora lá mostrar a roça. Agora não vai bater ninguém, não. Pode embora, deixou. Vai embora, meu coração parou. Foi embora e me deixou. Foi embora e me deixou.
gente teve o encontro ali, né, com o seu timinho, foram chegando os trabalhadores ali, e aí eles começaram espontaneamente a gente nem pensava, né, que eles já iam começar a cantar ali mesmo, e de repente começou uma cantoria e foi muito emocionante, porque ali estava muito verdadeiro tudo, né? Eles estavam ali na terra deles, né? Estão trabalhando, a enxada vira um instrumento de trabalho, começa a bater na enxada e ali o samba vai se dando, mostrando para gente, não com distanciamento, né, artístico, vamos mostrar como se canta, não, brotou deles ali, né? E vai fortalecendo uma relação de confiança mesmo, né? Porque não é aquela coisa de você chegar num lugar e gravar tudo que é deles e pegar aquilo para você e sair, né? Ah, isso aqui é... Nossa, eu tenho esse material aqui comigo. Isso gera depois muita desconfiança, né? Já passei por comunidades que... Mas o que você vai fazer com isso, né? Até essa música a gente ficou tentando entender um pouco do que quer dizer, se vai dizer a mamãe na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata, né? Como é um remanescente de quilombo ali, né? Muita gente fugiu para lá. Tem uma dedução, que não é uma dedução só minha, que eu já ouvi de historiadores e tal, que esse é um código, né? Que aparece muito nas músicas, né? Que é um jeito de você falar, talvez seja o capitão da mata, né? Buscando ali alguém, um escravo, e o escravo fugindo. Então, assim, um jeito de avisar alguém, ó, vai dizer a mamãe na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata, né? Então, muito provavelmente, isso a gente não pode afirmar 100%, mas eu acho que é muito provável que seja isso, né? Que seja uma maneira de... Que isso aparece muito nas músicas, né? Dos escravos e dos batuques, dos jogos, tudo, que é um jeito de você ter uma conversa que o capitão não vai entender e tal, mas que você está dando um aviso ali, ó, foge que ele pegou um, né? Beleza, pessoal. Esse foi um trecho, um documentário produzido lá pelo Sesc São Paulo, né? Onde é registrado essa prática do canto, da bata do milho, ou seja, o processamento do milho na roça, debulhar o milho, né? Depois esse milho virar farinha, né? A processar esse milho. E no meio desse processamento do milho, há a prática do canto, existe a prática do canto, né? E como a pesquisadora demonstrou para a gente, por ser um remanescente de quilombo ali naquela região, o canto vem como um local de acesso de uma memória, né? E de uma determinada ancestralidade daquele povo, né? Uma das perspectivas. Antes da bata do milho, a gente viu que aqueles trabalhadores rurais ali, eles estão debaixo de uma árvore, né? Fazendo uma roda, né? Jogando a enxada, que é um instrumento de trabalho do dia a dia, vira um instrumento percussivo, a partir do momento que com uma pedra ali, que está ali no campo, ele bate no ferro da enxada, produzindo som, os pés no chão, as palmas, né? Instrumentos de percussão como o pandeiro, enfim. Tem todo um processo de prática ali, músico-cultural, ou seja, é uma prática musical culturalmente fundamentada e que vai denotar determinadas ancestralidades, não é? Alguém já tinha ouvido falar dessa prática do canto lá em Serra Preta, na Bahia? Você já tinha escutado falar? Ah, legal, a Fernanda já tinha escutado falar.
Beck também não, Lucas também não. Tem uma certa semelhança, eu não sei até que ponto vocês compartilham disso, né? Com práticas também em Minas Gerais, né? Esse canto mais o caipira do roceiro, né? Esse canto do trabalhador, né? Essa entonação de voz é muito comum também aqui em Minas, né? O que pode também denotar que a gente também teve quilombos em Minas Gerais, né? Bom, gente, qual que vai ser a nossa atividade? Vamos voltar aqui para a projeção. Eu vou deixar os links específicos para o que vocês têm que fazer. Qual que vai ser a nossa atividade? Primeiro, vocês vão pesquisar essa gravura, batuque ou batuca, depende do jeito que vocês vão achar, do Hugendas, Johann Hugendas, que é uma gravura que ele realizou em 1835, tá? Especificamente essa gravura, vocês têm 5 minutos para pesquisar isso na internet, é tempo mais do que possível, tá? A partir do momento que vocês forem achando essa gravura, vocês vão botando achei, né? Já localizei lá no chat para a gente ir avançando. E depois disso, vocês vão comparar o que o Hugendas retratou lá em 1835 com o vídeo que a gente acabou de ver. Tentando ver pontos de semelhança entre o que aconteceu lá em 1835 e o que está demonstrando no vídeo. A partir dessa análise, vocês vão recorrer lá a esse Padlet e cada aluno deve escrever um ponto de semelhança que identificou. Alguma dúvida, gente? Do que tem que ser feito? Não? Então, primeiro momento, pesquisar a gravura do Hugendas, Batuque. Segundo momento, né, que é analisar essa gravura em relação ao vídeo e acessar o Padlet, tá? Os links vão estar no chat do Teams, beleza? Junto com as diretrizes. Vou tirar aqui pra gente, só pra gente voltar. Lembrando que a gravura tem 5 minutos máximos para pesquisar isso. Tem na internet, não é uma coisa. Tem assim no Google mesmo, vocês vão conseguir achar, tá? Nossa, tá indo enorme aqui a letra, mas dá para entender. E esse daqui é o vídeo que vocês vão comparar. Todo mundo recebeu os links? Consegue identificar? Pode contar o tempo já, gente? Então, lá, começando já, vocês têm. À medida que vocês forem. Beleza. A partir do momento que vocês forem identificando a gravura do Hugendas, vocês vão falando, localizei, né? Pode acessar, vocês podem acessar. À medida que vocês forem localizando, né? A ideia é pesquisa essa gravura específica, analisa essa gravura, tenta pegar o máximo de informação possível, assiste o vídeo de novo, caso seja necessário, que a gente acabou de ver, vai no Padlet e bota um ponto que você acha que existe em comum entre essa prática que foi registrada em gravura lá em 1835 e o vídeo que a gente viu, a prática que a gente acabou de ver registrada, tá, em 2018 em Serra Preta, na Bahia. Tá bom? No máximo, estourando 9h40, a gente volta.
Estava com o áudio desligado. Precisa botar o nome para a gente verificar, né, a participação de vocês, para eu conseguir mapear o engajamento de vocês também, quem está, né, quem está assimilando, quem está realizando a análise. Então, bota o ponto em comum que você achou, pode repetir, tá? Desde que seja sua perspectiva, você bota lá, olha, tanto uma coisa quanto a outra são iguais nesse ponto. E bota seu nome entre parênteses, tá? Lá no Padlet. Beleza, Vinícius já achou. Pode ser quantos pontos? Um só. Tenta sintetizar numa coisa só, que você identifica como muito semelhante, tá? Beleza, o pessoal já está botando. Ok, Maria Clara, acabei de ver aqui. Certíssimo.
Então, pessoal, tá faltando alguns poucos de vocês para terminarem, né? Lembrando que tem 4 minutinhos. A Jéssica, Marco Túlio, Maria Vitória, quem mais? O Emanuel, o Lucas Carvalho e a Maria Alice. Vocês já estão terminando, gente? Ah, tá chegando agora. Chegou do Emanuel aqui. Beleza. Para a gente dar prosseguimento. Maria Alice também já chegou. Raíssa. Beleza. Podemos encerrar, gente, o período? Nove h 39 já, praticamente, né? Beleza, Thaís. Thaís concorda também que já dá para a gente fechar já o processo. A adesão foi boa, gostei. As reflexões também, a gente vai pontuar elas e depois vou apresentar qual seria a nossa interpretação, né, do ponto de vista da musicologia, da etnomusicologia, da antropologia, da sociologia e todas essas disciplinas que a gente utiliza para a gente compreender esses fatos, né? Beleza, gente, 9h40, fechamos aqui já a nossa atividade. Vamos ver o que vocês abordaram, né? O que ressalta a análise primeira de todos os comentários que vocês indicaram é essa ideia, primeiro, da espacialidade da prática, né? Tanto na gravura do Rugendas, quanto na prática da Bata do Milho que a gente viu. Vamos voltar aqui. A gente vai fazer a nossa análise. Tanto na gravura do Rugendas, quanto na prática da Bata do Milho em Serra Preta, um dos fatores que vocês destacaram é a espacialidade da prática do batuque, não é? Ou seja, esses indivíduos dispostos em roda, não é? Em semicírculo, os gestos, a dança, não é? Os participantes, as pessoas que estão ali interagindo nesse espaço, né? Então, vocês destacaram primeiro o local onde estão ocorrendo, né? Alguns de vocês falaram, isso é uma prática de algum tipo de sociedade no interior, não é? Como que esse ambiente aberto, né? Essa prática próxima de uma árvore, né? Não tão distante, às vezes, de uma casa, né? Ali na entrada de um pasto, enfim. Essa prática de se organizar em roda, né? Nesse local, é um campo aberto. Não é dentro da casa, não é num teatro, não é, né? É no campo aberto. Então, o primeiro ponto de similitude, que é um dos indícios que a gente começa a contrastar essas ancestralidades. O segundo,
São os participantes, como vocês mesmos perceberam, né? Tem vista que Serra Preta, na Bahia, é um remanescente de quilombo, né? Tem essa ancestralidade a quilombola, então os participantes são eminentemente negros, né? E pretos, né? Ou seja, imaginar que talvez esses indivíduos sejam tataranetos de ex-escravos, né? Ao mesmo tempo, a disposição espacial, o movimento da roda, do círculo. No vídeo fica muito claro eles utilizando esses instrumentos, enxada virando um elemento percussivo e alguém ali na roda sambando, né? Fazendo esse samba de roda no meio do mato. E também o contexto da prática em si, né? No Rugenda, se vocês perceberam, tem ali uma trouxinha com um pedaço de pau ali, parece que alguém estava se deslocando, um chapéu para se proteger do sol, né? E deixou ali de canto, viu aquela roda, né, e começou a sambar, né? Ao mesmo tempo, ali na prática em Serra Preta, na Bahia, a pessoa com enxada, levando a enxada, né, estava na lida do campo e essa enxada se transforma num instrumento percussivo. Então, um dos indícios para a prática, da ancestralidade dessa prática, né, a de Serra Preta na Bahia, que vai trazer para a gente toda essa memória quilombola presente no campo, a gente consegue ver, né, elementos de similitude com a gravura do Rugendas, que foi em 1835, né, no caso aqui no Rio de Janeiro, né. Fora isso, eu não sei se vocês perceberam, não era para ter saído aqui não, eu não sei se vocês perceberam, que é um canto que eles utilizam na parte que eles estão batendo milho, e uma das questões que a pesquisadora levanta é a possibilidade desse canto estar vinculado a um código de aviso desse povo. Vamos escutar de novo. Beleza. Então, se ele fosse registrado num papel, em vez da memória, e ser passado na oralidade daquela comunidade, teria estruturas específicas, né, de representação. A oralidade, as imagens que são agenciadas, são apresentadas nesse canto, vão dizer respeito à memória desse povo. Não está grafado, não é uma partitura que está no acervo, né? Na verdade, é um objeto de memória que está presente naquela localidade. E quais são esses marcadores que a gente consegue correlacionar também com essa prática retratada pelo Rugendas? A ideia de expulsão, gavião, né? Presente na letra enquanto uma representação linguística dessa prática. Então, essa necessidade desse povo, olha, gavião, quem que é o gavião? Segundo, vai dizer a mamãe na cozinha, né? O vai dizer é um aviso comunitário, né? A própria pesquisadora denota também. Então, outro marcador linguístico dessa possibilidade comunicativa. Segundo, gato do mato. Gato do mato é uma ameaça que espreita, não é? E a gente sabe que no período colonial existiam indivíduos, né, denominados capitães do mato, que eram responsáveis pela captura ou pelo extermínio, assassinato, tortura de negros, né, que não se submetiam ao processo escravista e fugiam. Então, o gato do mato, essa ameaça, vai dizer que a ameaça, né, tá chegando. Boca da mata, né? A boca da mata seria um local distante dessa ocupação. A boca da mata é aquele local próximo aonde você está residente, onde você está morando, você está em comunidade, e o perigo está ali na esquina, o perigo está ali chegando. Então, vai avisar que tem um capitão do mato chegando e que nós temos que fugir para sobreviver. Isso está presente num canto de trabalho, né? Aquilo está presente numa memória, numa oralidade desse povo em Serra Preta, na Bahia. Então, mais um indício e mais um indicador que aquele canto, né, se fundamenta numa ancestralidade quilombola. Se a gente for olhar uma carta cartográfica, ou seja, um mapa de um quilombo no século XVIII, esse é o quilombo de São Gonçalo,
existe uma estrutura urbana, né, no sentido de uma estrutura de vila, né, uma estrutura de uma cidade ali se constituída, muito clara, com suas espacialidades. Na legenda, a gente consegue ver nesse mapa que existe uma casa de ferreiro, ou seja, tem toda uma economia ali por dentro. Existem barracos por onde esses escravos, isso é um documento do colonizador, não é um documento do escravizado, né? Então, por onde esses indivíduos fugiram, entre aspas, né? Tem horta, então, ou seja, tem produção econômica, tem toda uma sobrevivência, né? Ao mesmo tempo, a gente consegue ver essas estruturas de defesa nesse mapa do quilombo. Né? O que está protegendo? Está protegendo do capitão do mato. Né? E toda uma estrutura de vivências locais, casas e roças desse quilombo. Né? Então, a espacialidade do quilombo também está presente na memória cantada. A boca do mato, que é depois da defesa. Né? O capitão do mato, que é a ameaça possível. A necessidade de autoproteção, que vai dizer que está chegando, nós precisamos nos defender, isso tudo presente no canto de trabalho. Então, se a gente for olhar a prática musical, né, dotada de representações da sociedade e da cultura, né, a gente considera esses indícios, esses fatos. Né? Ou seja, qual foi o percurso que nós adotamos para a gente entender essa prática, o nosso estudo de caso, essa prática de Serra Preta na Bahia, como dotada de representações de ordem sociocultural. Né? Dotada de elementos que dizem respeito à maneira como aquele povo pensa, vive, de onde veio, quem são esses indivíduos. Né? Então, a gente viu um registro iconográfico, que é a gravura do Huguendas. Vocês pesquisaram essa gravura, localizaram essa gravura, analisaram essa gravura. Né? A gente viu agora o canto Xogavião, e tudo isso comporia, né, de certa forma, indícios de um tipo de prática que é musical e é cultural, que vai denotar essa ancestralidade quilombola. Né? Tendo-se em vista a premissa conceitual da música como uma linguagem. Né? Ou seja, ela não está deslocada da sociedade. Aquele canto de trabalho não é só um canto que ocorre durante o trabalho. Né? Ele vai apresentar estruturas de sentido que são ordenadoras e que dizem respeito a um passado de resistência. No caso do município de Serra Preta, essa resistência é africana quilombola. Não é? Todo esse caminho a gente percorreu para a gente conseguir compreender a música não como um fato isolado da sociedade e da cultura. Né? Na última aula a gente viu o canto dos povos Ayamara, né? Ayampara, perdão, da Bolívia. Aquela prática dotada de significação local, cultural. A gente viu também uma prática lá da ópera vienense do século XVIII, com Mozart, lá em Salzburg, na Áustria, também dotada das suas questões. Os austríacos se organizavam hierarquicamente entre alguém que é super importante e alguém que não é importante, essa organização deles. E a gente viu agora, no nosso estudo de casos detalhado, recorrendo a outros documentos e as outras interpretações de indícios dessa observação estruturada da música como uma linguagem. Né? E a gente viu no contexto de Serra Preta, na Bahia. E alguns de vocês ainda indicaram esse papel comunitário, né? De se ficar em roda, mesma hierarquia, todo mundo igual, não é? Sem essa diferenciação de um teatro onde tem alguém lá em cima, alguém lá embaixo, alguém na esquerda, alguém na direita, não. São todos iguais ali, né? Executando algo em roda, talvez de uma maneira familiar ou solidária entre si, como alguns de vocês pontuaram também, né? Além disso, os participantes, todos eles de descendência africana, né? Se tem alguém negro no Brasil, gente, é por causa do escravismo, não é? Então, todo mundo que tem certa ancestralidade negra descende de escravos, isso é fato. Esses indivíduos todos, como quilombolas, descendem de escravos que não aceitaram o processo colonial escravista, né? E iniciaram um processo de resistência. Olha o tanto de coisa que tem num canto simples, não é? Tudo certo, meus queridos? Ficou entendido como que a gente consegue entender música como linguagem?
acionando todos esses processos interpretativos? Como é que cantar não é só cantar, e dançar não é só dançar, e pintar não é só pintar? A gente vai ver as próximas unidades de conceito, né? Ficou certo? Ficou entendido? Alguma dúvida, algum comentário? Beleza. Thais achou interessante, legal. Algum comentário, gente, específico? Alguma reflexão que surgiu? Que gostaria de pontuar? Os dois, Gabriel, mas especificamente dentro do nosso tema. Agora eu tô tomando é água, porque senão a garganta fica seca e começa a tossir. Tudo certo então, gente? Ó, nós vamos finalizar a nossa aula aqui, tá bom? Próxima semana a gente vai começar um processo de seminários, né? Como que um seminário funciona? A gente parte de um processo de criação. Essa criação, ela é apresentada para todo mundo reflete esses processos, vocês voltam para cada uma da casa de vocês, experimenta, manipula esses sons, refletem, volta e a gente vai aprimorando esses processos criativos direcionados e mediados, tá? Tendo em vista todos esses conceitos que nós já aprendemos até agora, né? Tá bom? Então, próxima aula a gente começa os nossos seminários de composição em música, tá bom? Utilizando o Songmaker da Google, tá? Próxima aula a gente continua conversando sobre isso, tá? Então, até mais, meus caros. Um forte abraço para vocês, tá? Eu tô indo lá agora tomar minha segunda dose da Pfizer, tá? E até semana que vem.